visto o clamor de toda a terra neste momento de tanta expectativa e podemos dizer tanto sofrimento. Verdade que, graças a Deus, as autoridades, pelo menos na nossa pátria, têm se mobilizado de uma forma muito acentuada para deter, para combater essa luta, para batalhar contra a luta do vírus, coronavírus. Estávamos lendo algumas reportagens, então todos os meios estão sendo disponibilizados. Muitos treinamentos, tomamos conhecimento que alguns países estão treinando até cães para detectar as pessoas que estão com o vírus, pois os equipamentos não atendem finalmente a demanda. E eu achei interessante que através da saliva, os cães treinados, eles descobrem as pessoas que estão com o vírus. E também a Força Nacional aqui no Brasil já foi mobilizada para combater, e em outros países também a Força Militar também tem sido disponibilizada para atender principalmente aquelas pessoas que estão vulneráveis a este vírus, principalmente os idosos. E nós louvamos a Deus por esta mobilização, por esta força que Deus tem dado à equipe, todos os profissionais de saúde, tanto do nosso município. Graças a Deus que Deus tem guardado um pouco o nosso município, a cidade de Santa Rita, onde, por misericórdia de Deus, estamos aqui servindo ao Senhor. E também recebemos notícia de que um país que ainda não tinha sido atingido, temos que orar muito, porque é um país muito pobre, Guiné-Bissau, já foi constatado que algumas vidas já contraíram o vírus, o coronavírus. Então precisamos orar por aquele país, porque é um país muito, muito, muito pobre, e com certeza as pessoas facilmente entram em óbito. Mas, queridos irmãos, é bom que entendamos que tudo está no controle de Deus. Deus está se movendo de alguma forma. A Bíblia diz no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que não acontece nada sem uma ordem do Senhor, sem uma permissão do Senhor. Então Deus está permitindo esse momento difícil para o planeta Terra, para uma das coisas, um dos objetivos é que todos nós, todo ser humano entenda que Deus é Deus. E nesta noite, diante da leitura que foi feita, foi Lucas capítulo de número 21, é bom que você abra a sua Bíblia, até porque nós, como igreja do Senhor aqui nesta cidade, tivemos a coragem, a ousadia de distribuir aproximadamente 22 mil Bíblias. O projeto Uma Bíblia em Cada Lar. Foi uma semeadura sem igual. É muita ousadia da igreja do Senhor aqui nesta cidade. E podemos crer e temos convicção de que esta cidade recebeu mais luz, recebeu mais iluminação, tanto para não tropeçar
famílias, para que não tropece no erro, na desobediência, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então você que reside aqui no município de Santa Rita, vai ter o privilégio também de abrir a sua Bíblia, pois a princípio nós falamos que estamos num culto de ensino. A Bíblia registra de um certo homem de uma posição muito elevada. Ele estava lendo a Bíblia. Este homem, a Bíblia registra que ele era superintendente das finanças da rainha da Etiópia. Era como se fosse o ministro Paulo Guedes. Era como uma figura do ministro Paulo Guedes. E ele, como um religioso, ele vinha descendo de Jerusalém, porque vinha de uma adoração, mas ele lia. Está escrito na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Seria muito bom você já dar uma lida, uma acompanhada, porque nós estamos aqui neste culto de ensino, de explicação da palavra de Deus. No capítulo 8, diz o versículo de número 26, repetindo para que você encontre na sua Bíblia. Atos capítulo 8, versículo de número... A partir do versículo 26, mas nós queremos chamar a atenção do versículo 30, que diz o seguinte: então Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, um dos mensageiros para levar as boas novas do Evangelho, diz: então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele vinha lendo a Bíblia, estava aberto exatamente no profeta Isaías. E Filipe lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Repetindo: o Senhor entende o que está lendo? Então aquele homem religioso, mas não entendia, ele respondeu, diz a Bíblia, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Como posso entender se alguém não me ensinar? E concluindo o versículo, diz assim: ele convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. E este homem, este superintendente das finanças desta rainha, diz que observou que ele estava lendo a Escritura, e a passagem era: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E o versículo 34 diz que aquele homem perguntou a Filipe, o servo do Senhor: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então nós estamos neste culto de ensino, lutando, expondo a palavra para que você entenda, porque o Evangelho é o Evangelho de entendimento. Este homem, um homem culto, um homem religioso, mas ele não conhecia a palavra de Deus, não entendia e não tinha quem lhe ensinasse. E nesta noite nós queremos, já que eu estou com a minha Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta, a Bíblia como livro de Deus, a Bíblia como a revelação de Deus, a Bíblia como estatuto de Deus. A Bíblia, ela mesma diz que ela é chamada também de mandamento do Senhor, lei do Senhor. Então seria muito bom que você acompanhasse esta exposição da palavra. A Bíblia, amado,
se é uma revelação de Deus, o que Deus quer revelar para nós esta noite? Deus quer revelar o começo, o meio e o fim da nossa humanidade. Ou seja, de todas as nações, de todas as pessoas que habitam no planeta Terra. No livro do Gênesis, você conhece muito bem o princípio. Gênesis como livro do princípio da criação. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E logo a seguir ele fez a mulher, aquele casal, e colocou no jardim do Éden. Mas também, irmãos, foi um privilégio Deus colocar num jardim o casal que havia feito, criado. Mas para cada privilégio sempre há uma responsabilidade. E Deus ordenou aquele casal, dizendo a eles que eles poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, com exceção da árvore que estava no meio do jardim. Mesmo com tudo favorável, mas eles fizeram algo que desobedeceu a Deus. A desobediência. E a partir daí, diz a Bíblia, Paulo, ele escrevendo, ele disse assim: por um só homem, capítulo 5 da carta aos Romanos, por um só homem veio o pecado ao mundo, veio a morte, o pecado, e por isso que todos pecaram. Então a partir daí, o homem, o ser humano, ele começou a conhecer o bem e o mal. Evidentemente, antes do casal desobedecer a Deus, eles não conheciam o mal, eles não sabiam o que era o mal. Estava na inocência, mas quando eles desobedeceram a Deus, então eles passaram a conhecer o mal. Mas, queridos, assim como nós estamos vendo as ações das autoridades para deter, para impedir a proliferação do coronavírus, que já ceifou tantas vidas, e eu acho interessante aqui, todos os meios estão sendo mobilizados para deter, para controlar. Agora você imagine Deus quando viu a sua obra, o casal que ele fez, diz a Bíblia que fez a sua imagem e semelhança, fora do seu plano, condenado à morte, porque a Bíblia diz que através da desobediência do pecado vem a morte. Então, amados irmãos, imagine como Deus se mobilizou. Imagine se Deus tivesse ficado estático. Imagine se as autoridades tivessem ficado assim, sem ação. Mas Deus, o Criador, ele entrou em ação. Já no capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus faz uma promessa. E as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. E Deus não é o homem, ele começa bem diferente, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. Os pensamentos de Deus estão infinitamente acima. E Deus começou fazendo uma promessa, e a promessa ele apontando, em vez de apontar para o homem, ele apontou para a mulher. Ele diz: da semente da mulher. A mulher é o vaso mais frágil. Quem sabe, você talvez encontre-se tão frágil, fragilizado, com medo, com pavor deste vírus. Mas saiba que o Senhor Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Então, amados irmãos, Deus se mobilizou, fez uma promessa, e o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja que estava
nas Galácias, naquela cidade. Então ele disse assim: olha, vindo a plenitude dos tempos, vindo o tempo determinado por Deus, no tempo certo, a Bíblia diz que, a Bíblia registrou, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para exatamente desfazer a obra do inimigo de Deus, socorrendo aquela família, aquele casal. Então, o princípio, e você vê que o meio, falamos que a Bíblia registra o começo, o meio e o fim. Já entramos no meio porque Deus já começou a agir. A Bíblia diz lá no livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, ele diz assim: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Significa dizer que a graça de Deus, o favor de Deus, a promessa de salvar o homem do pecado, perdoar, está como se fosse assim, como fosse um dilúvio espiritual derramado sobre esta terra. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. Por isso que Paulo lembrou, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, para trazer libertação. Mas, irmãos, neste período, nós vamos encontrar na Bíblia este evangelho que, segundo Paulo, é poder de Deus para a salvação, poder que transforma, poder que liberta. Nós já vimos a ação da palavra quando ela é ensinada. E Jesus, ele foi o grande ensinador. Jesus, ele, não é por acaso que alguém, dirigindo-se para ele, disse: mestre. Um disse: mestre, o que devo fazer? Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Ele chamou Jesus de mestre, porque Jesus tinha um compromisso muito forte de ensinar. Ele pregava, mas muito mais ele ensinava. E no capítulo 3, veja, Jesus, ele explicando, ensinando a palavra. No capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A história de um homem chamado Nicodemos. Diz o capítulo 3 e o versículo 1. Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: mestre. Quem se dirige a um mestre tem muita coisa a aprender, principalmente o mestre dos mestres. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ora, este homem, um homem também de uma alta posição, certamente ele fazia parte do Sinédrio, certamente ele era, a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus, mas não conhecia as Escrituras sagradas. E Jesus estava ali para exatamente ensinar-lhe o caminho. Versículo 3, Jesus responde para ele, quando ele reconheceu que Jesus era mestre, era ensinador, vindo da parte de Deus, e que ninguém poderia realizar estes sinais miraculosos se Deus não fosse com ele. Aí Jesus entra com a sua exposição, dizendo assim:
Digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí travou neste momento um diálogo. Jesus falava, ele falava. Um diálogo. Ai, irmãos, como é bom quando um mestre, um professor está ensinando e que há uma participação muito acentuada de um aluno que quer aprender. E diz a Bíblia que ele perguntou, Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? Ele precisava ser ensinado sobre este novo nascimento. Como pode um homem, como alguém pode nascer sendo velho, mestre? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Não pode jamais. E o versículo 5, aí Jesus entra, o mestre por excelência. Aí diz: digo-lhe a verdade. Ai, irmãos, diante de um tempo de engano, diante de um período de tanto engano, e então Jesus ele entra com esta frase: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos volta a insistir, certamente com sede de aprender. Aí ele diz: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Aí Jesus responde: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pois o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E ele ratifica mais uma vez: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Então, só tem uma saída para aqueles que não conhecem o Evangelho: é parar, ler as Escrituras, pedir a Deus iluminação, e com certeza Deus há de usar muitas pessoas como Ele usou a Jesus. E nós não podemos, à luz da Bíblia, não podemos fugir desta responsabilidade de ensinar. Até porque Jesus, lá no capítulo 21 de João, ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Ensine a todas as nações. Ensine tudo o que vocês aprenderam. E no mesmo livro de São João nós vamos encontrar Jesus também dando uma aula, fazendo uma exposição a uma mulher residente na cidade de Samaria. Diz a Bíblia que havia uma necessidade, capítulo 4, versículo 4, era necessário passar por Samaria. Era necessário. Na leitura bíblica que lemos, como leitura inicial, o texto relata que é necessário que estas coisas aconteçam. Mas por trás do que está acontecendo no planeta Terra, estamos falando sobre esta epidemia, ou pandemia. Há um propósito de Deus, com certeza. Era necessário Jesus passar por Samaria. Este caminho que
que dava a esta cidade de Samaria, os judeus não queriam, nunca eles optavam de passar por este caminho, porque havia perigo de assaltos. Passar por Samaria era algo que o judeu não aceitava, porque eles eram assim, havia uma barreira muito grande, cultural, espiritual, entre os samaritanos e os judeus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio exatamente para derrubar as barreiras. Jesus não veio para fazer muro, mas ele veio para fazer ponte. E Jesus estava fazendo esta ponte para aquela mulher necessitada. Diz que era necessário ele passar em Samaria. E diz a Bíblia que ele estava cansado, havia ali o poço de Jacó, e ele, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Não sei se você já experimentou tentar transmitir um ensinamento da palavra sentando, dialogando, como você viu Filipe dialogando com o eunuco, com aquela autoridade, Jesus dialogando com Nicodemos, Jesus dialogando com a mulher samaritana. Disse que Jesus sentou-se da viagem, estava cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto era aproximadamente meio-dia, num deserto, sol causticante. E o versículo 7 diz: nisso, naquele instante, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus, com a sua voz meiga, voz suave, dirigiu-se àquela mulher. Está no versículo de número 7. Jesus disse: dê-me um pouco d'água, mulher. E a mulher samaritana questionou e perguntou para ele: como o Senhor, sendo judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Aí Jesus entra com o seu ensinamento. Jesus lhe disse: olha, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido água viva. Não esta água potável que você veio buscar neste poço, mas você pediria água viva. E a mulher, ela faz a sua réplica, dizendo assim: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva, mestre? Eu acredito que ela já estava sentindo. Ainda não tinha chegado à conclusão, mas eu creio, porque o Espírito Santo é aquele que convence. Eu creio que o Espírito Santo já estava em ação na vida daquela mulher. O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva, mestre? Homem, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aí Jesus, mais uma vez, entra como mestre por excelência e diz assim: mulher, quem beber desta água, ele voltará a ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele
se tornará nele, vai ser transformado nele, na pessoa, uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Versículo de número 15. E a mulher fala novamente e diz: Senhor, já num tom diferente, certamente já entendendo a sua necessidade: Senhor, então dê-me dessa água, para que eu não venha tirar mais água neste poço e não tenha sede. Aí Jesus dá o checkmate, né? Jesus diz assim: vá, chame o seu marido e volte. Aquela mulher certamente ficou estarrecida, olhando para um lado, olhando para o outro, e disse: só tem uma saída. Vejo que este homem, a conclusão foi esta: vejo que este homem conhece a minha vida. Ele bateu, tocou numa tecla muito sensível, porque a Bíblia diz que aquela mulher, ela disse para Jesus: eu não tenho marido. Eu não tenho marido, mestre. E Jesus disse: você falou corretamente, você foi sincera, dizendo que não tem marido, porque a verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. E o que você acaba de dizer, mulher, é verdade. Não tenho marido. E a mulher disse para o Senhor, o mestre: vejo que és profeta. Olha, já mudou. Antes pensava que era um judeu desprezível. Antes ela olhava para Jesus e pensava que era um Jacó, um descendente, simplesmente descendente de Jacó. Mas estava ali não apenas o profeta, mas o Messias, o esperado, o enviado de Deus, o esperado pelos judeus e o enviado por Deus Pai. Veja que és profeta. Então, irmãos, Jesus exatamente veio revelar através da sua palavra, porque a Bíblia diz que tudo que foi feito por Ele e para Ele. Então, desde o princípio, Jesus estava presente. Quando houve a promessa, Paulo confirmou que a promessa era o Filho de Deus, que viria no tempo estabelecido por Deus. E agora, o Evangelho, que foi o plano que foi consumado, alcançou aquele ministro da fazenda. Mudou aquela vida quando um servo de Deus, chamado por Deus, ensinou a palavra de Deus àquele homem. Logo a seguir, Nicodemos também, que não tinha esperança, mas teve o privilégio de receber o ensinamento do próprio Jesus. E esta mulher samaritana também foi alcançada pelo ensinamento de Jesus. E o que é que Jesus quer nos ensinar hoje? A nós que já recebemos a sua palavra, já professamos o seu nome, neste contexto que estamos vivendo, o que Ele quer nos ensinar? A Bíblia, que é o manual de Deus para a humanidade, ela registra que nós estamos vivendo os últimos dias.
A Bíblia também registra que nós estamos vivendo tempos trabalhosos. A Bíblia registra que nós estamos vivendo tempos de engano. A Bíblia também registra que estamos vivendo tempo do fim. E poderíamos até fazer uma transliteração dizendo que nós estamos vivendo os últimos dos últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É bem verdade que Deus não quer, a palavra de Deus registrou que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, absolutamente não. Deus não tem prazer. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, nós precisamos fazer como Jesus fez. Nós precisamos fazer como Filipe fez. Ensinar. A primeira mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos e deixou para nós também, quando ele foi assunto aos céus, quando ele disse lá em Mateus capítulo de número, quando ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto vocês vão. Todo poder me foi dado no céu e na terra, agora vocês vão por todo este mundo. Capítulo 28, versículo de número 16 diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado, é-me dado toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo de número 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco, ou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que Deus está também falando para a sua igreja? É tempo do fim. Você há de convir que na sociedade em que nós estamos vivendo, nesse instante não, porque muitos estabelecimentos estão fechados. Mas você ainda vê as placas dos estabelecimentos. Dificilmente você encontra uma rua que não tenha, um bairro que não tenha 2 ou 3 academias. As pessoas preocupadas com o físico. Quando a Bíblia registrou, o manual de Deus diz que o exercício físico para pouco aproveita. Tem um aproveitamento sim, mas para pouco aproveita. Para pouco serve, pouco. Mas tem crescido este ramo, este serviço tem crescido assustadoramente. Verdade. Outro setor que tem crescido muito, escute meu irmão, minha irmã, chama-se salões de beleza. Outro setor que tem crescido muito
salões de festa. Mas Deus ainda continua a bradar. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, há um texto, há um chamamento. 55 do profeta Isaías, ele diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. E ele diz no versículo 7, quanto ao ímpio, aquele que é desobediente. Você sabe que essa palavra ímpio, segundo alguns estudiosos, diz que é aquele que conhece, mas desobedece a palavra. Conhece a palavra, mas desobedece. Ele diz, quanto ao ímpio, abandone o seu caminho de pecado, de desobediência. E o homem mau, os seus pensamentos, e volte-se para Ele, ou para o Senhor, que terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E Jesus também, Ele deixou escrito, Ele mesmo falou. Em Mateus, Ele disse, busquem em primeiro lugar as coisas de Deus. Eu disse há uns dias atrás que a igreja, ela vai sair mais fortalecida. Vai sair mais fortalecida deste período crítico que ela está enfrentando. Graças a Deus que a palavra, ela não está presa. Existe sim o confinamento, a separação, assim como Paulo, ele estava preso, e ele escrevendo para Timóteo, ele disse, Timóteo, eu estou sofrendo, estou na prisão, mas a palavra não está presa, não. E Deus, uma hora Ele conclama as pessoas, vinde a mim, venham a mim, busquem a mim enquanto é possível achar-me, e clamem por mim enquanto eu estou perto, enquanto a porta está aberta, porque os sinais, os acontecimentos estão dizendo que algo está para acontecer, e é o início do fim. Nós falamos que a Bíblia tem o começo, o meio e o fim. O começo, a criação de Deus, a desobediência, o pecado se proliferou. Deus entrou com providência, com ação, enviou Jesus. Jesus consumou o plano salvífico. E quando ele estava, diz a Bíblia, quando ele estava subindo ao céu, Atos capítulo 1, quando ele estava subindo aos céus, os discípulos, que eram exatamente da região da Galileia, e quando ele estava subindo, aí seres angelicais apareceram e viram os discípulos preocupados, olhando para cima enquanto
Jesus subia, e os seres angelicais bradaram: varões, homens galileus, homens da Galileia, por que vocês estão olhando, tão admirados pelo fato de Jesus estar subindo? Este Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. É um processo. É um processo para o final. Pode olhar que a Bíblia diz que quando tudo isto acontecer, ainda não é o final. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24. Ainda não é o final. Mas a gente, à luz da Bíblia, quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que a Bíblia traz uma figura das dores de parto. As dores de parto, ela vai aumentando as dores e a sequência vai diminuindo. Ou seja, vai diminuindo mais dor e a sequência aumentando mais e mais. Então hoje nós estamos neste quadro, diante deste quadro, que a Bíblia, ela revela também o futuro. E o próprio Jesus, ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, falando de Sodoma e Gomorra, assim também será os dias que antecedem a volta de Jesus. Por isso que o profeta Amós, ele bradou, ele disse: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É um começo. E nós não ficamos o crente fiel, o crente que conhece a palavra, o plano, podemos chamar assim, o plano divino através dos tempos. Ele sabe muito bem que esta virose, este coronavírus que está invadindo todo o planeta, está escrito na Bíblia: haverá epidemias, haverá peste. Só que a própria Bíblia diz assim que Deus faz além do que nós pensamos e imaginamos. Porque é uma realidade, há um clamor, há um verdadeiro clamor da humanidade, atingindo todas as dimensões, todos os lados. A preocupação é geral, mas por isso que nós cantamos: levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. Ou seja, olhe para a Bíblia, olhe para as promessas que Deus fez, olhe para as profecias, não as profecias que estão saindo por aí. Mas você não vai ficar admirado. Por quê? Porque Jesus disse: olha, surgirão muitos falsos profetas. Você tem visto o barulho, tem visto nas redes sociais. Porém, a igreja que está preparada, não adianta você ouvir alguém dizer que a igreja não está preparada. A igreja, a noiva de Cristo, está preparada. Verdade que Jesus disse: são muitos chamados, porém poucos escolhidos.
Que Deus nos ajude e que possamos atravessar este deserto. Olhando não para a calamidade, mas diz a Bíblia, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, da minha e da tua fé. Porque Ele sabe trabalhar, Ele sabe como fazer. Mesmo que venha o choro, mas à luz da Bíblia vem a alegria logo pela manhã. Então este amanhã para o crente é um amanhã mesmo. É o amanhã que ele entende que não haverá mais vírus, não haverá mais dor, porque a Bíblia diz que será no momento, no instante, de repente, a trombeta soará. E diz a Bíblia, os mortos, aqueles que morreram firmes no Evangelho, diz a Bíblia, lá na carta aos Tessalonicenses, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, trasladados. Fosse assim um sequestro, um santo sequestro, e aí estaremos eternamente com o Senhor. Portanto, que Deus nos ajude, te ajude. Você que compreendeu um pouco o plano de Deus, o passado, aliás, o início, o meio, que é o passado, o início, o meio e o fim. O fim está chegando. O fim, os sinais estão claramente dizendo que está chegando o final. Que Deus te ajude, que Deus te guarde. Amém. Convido você para uma oração específica. Gostaria que você curvasse a sua cabeça onde você estiver. Vamos fazer uma oração em favor daqueles que foram acometidos por este vírus, algumas nações. Estaremos orando por alguns países que nós tomamos conhecimento, pelo menos a China já tem problema, não tem mais espaços. Já se tem países que estão fazendo valas, grandes valas para colocar os corpos. Israel já tem mais de 4.000 infectados. Então, os mais afetados, Irã, vamos orar pelo Irã, vamos orar pela China, oremos pelo nosso Brasil, verde e amarelo, para que o Senhor guarde. Vamos orar também pela Espanha. E nesta oração vamos apresentar o pastor Onias, que ele foi transferido às pressas de Patos para o hospital metropolitano para fazer um tratamento de urgência, e a família está um tanto preocupada. Vamos estar apresentando o pastor Onias, para que Deus... Eu convido o irmão Roberto Brito para fazer este clamor ao Senhor em favor de famílias enlutadas, famílias que estão, quem sabe, já esperando naquela expectativa, porque membros das famílias foram infectadas, estão em perigo de vida, e também sem esquecer de orar pelo pastor Onias. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso,
nós estamos na Tua presença santa. Louvamos a Ti, Senhor, por tudo que temos ouvido da Tua palavra, Senhor. O nosso coração se alegra porque